Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo para mais uma aula aqui na nossa sala de aula virtual. Vamos dar continuidade ao estudo das 10 classes gramaticais. Então, vem que a aula vai começar! Muito bem, e na nossa categoria, na classe, hoje, classe gramatical, viu pessoal? Na classe analisada hoje nós teremos o numeral. Não tem muito mistério, né? Numeral, ou seja, são as palavras que de fato se referem a números. Tem muita relação sim com a matemática, é o número mesmo da matemática. E claro que tem algumas particularidades, algumas informações a mais que você precisa saber, mas vamos à definição de numeral. É a classe de palavra variável, flexionada em número e gênero, encarregada de determinar a quantidade de, aí ele coloca aqui, pessoas, objetos, ou seja, de coisas, ou o lugar ocupado numa dada sequência. Em outros termos, o numeral é a palavra que indica, em termos numéricos, um número exato ou a posição que tal coisa ocupa numa série. Então, quando você estiver lendo, quando você estiver falando, que você utiliza palavras que se referem a números, se referem a valor, a quantidades, saiba que você está usando aí o numeral. Essas palavras, elas também têm a sua classificação, que é o que a gente vai ver agora. Os numerais, eles têm dentro da língua portuguesa uma classificação, ou seja, uma organização, que você já conhece, que você já utiliza. Talvez você não sabia que só que teria essa classificação. Os numerais são divididos em cardinais. Como assim, professor? Cardinais. Quando você utiliza a palavra eu tenho um lápis, né? Eu tenho 2 lápis. 2. 2. 1. Então, assim, é o número. Essa forma que a gente fala, o número propriamente dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3 e assim sucessivamente. Esta forma mais comum a gente chama de cardinal, é classificada como numeral cardinal. Também muito utilizado no dia a dia, a gente utiliza muito a questão dos números ordinais. Isso também vale para a matemática. Essa palavra ordinal, você pode, para uma dica, né, para você lembrar, pegue esse começo da palavra ort, e lembre-se da palavra ordem. Ordem, mas não a ordem de fazer uma execução, né, de executar uma ação, de obedecer uma ordem, mas a ordem de classificação. Por exemplo, a palavra primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim sucessivamente. Ok? Tranquilo até aqui? Numerais cardinais, numerais ordinais são os mais comuns. Os fracionários, assim também como a matemática, né, é o número fracionado. Ou seja, quando você utiliza a palavra meio, terço, ou então terça parte, é o número de fato fracionado, ou seja, o número quebrado, fracionado. Coletivos, o que seriam os numerais coletivos? É quando a palavra indica um número, mas que nomeia um grupo, digamos assim. Por exemplo, dúzia. Você sabe que dúzia se refere a 12. Então você utiliza uma dúzia aqui, a palavra dúzia, para indicar um grupo, ou seja, por isso coletivo, né? Dúzia, o que mais? Dezena, que indica 10, e assim vai, centena, né? Multiplicativos, por exemplo, a palavra dobro, triplo. O dobro, você sabe que refere-se a 2 vezes. O triplo refere-se a 3 vezes. Então, o que eu preciso que você aprenda, basicamente,
essa classificação dos números, dos numerais: cardinais, ordinais, fracionários, coletivos e multiplicativos. Você já utiliza isso no seu dia a dia, você já utiliza isso na sua escrita. O que talvez você não sabia é que existia uma classificação para os numerais. E que essas palavras, numerais, elas são, sim, uma das 10 classes gramaticais. Trouxe para vocês só essa tabela também, para que a gente pudesse organizar novamente. Veja aqui, a quantidade 1, o valor 1, na sua forma cardinal. Na sua forma de ordinal, ou seja, a ordem, primeiro. No caso do 1, não tem a sua forma no multiplicativo e nem no fracionário. Agora o 2. 2, segundo, dobro, ou duplo também, meio. Meio, forma fracionada do 2, a metade, né? 3, terceiro, triplo, tríplice, terço. E assim vai. 4, quarto, quádruplo, quarto. Certo? E 4, né? Isso. E assim sucessivamente, como você pode perceber. Então, a aula de hoje mesmo era só para você conhecer essa classificação dos numerais e esta nova classe gramatical, né? O numeral, que faz parte aí do nosso estudo das classes gramaticais da língua portuguesa. E é isso, basicamente uma aula bem rápida para você. Fica aí com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.